Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Teorema da Forma Canônica de Jordan. Esse é um dos grandes resultados do curso de álgebra linear, se não o grande resultado. E ele nos dá, provavelmente, uma das formas mais simples de colocar uma transformação linear, né? Quando ela não é diagonalizável, né? Então, vamos lá? Ok. Ok. Então, eu vou começar dizendo qual é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é mostrar que toda vez que eu tenho um operador linear num espaço vetorial de dimensão finita, e de modo que o polinômio característico desse operador se fatora em termos lineares, em fatores lineares, sobre esse corpo que a gente vai considerando, né? E o que vale a pena observar é que isso é sempre verdadeiro, né? O polinômio sempre se fatora se eu estiver sobre um corpo algebricamente fechado. Tá? Então nós mostraremos que existe uma base B de V, no qual a matriz da transformação linear nessa base está na forma normal de Jordan. Qual é a forma normal de Jordan? Tá? A forma normal de Jordan é uma matriz diagonal por blocos, né? Então a gente vai ter uma matriz diagonal por blocos aqui, né? Onde cada bloco desse daqui também vai ser quase uma diagonal, né? Não poderia ser uma diagonal, né? Porque a gente sabe que nem toda transformação linear é diagonalizável. Eu vou dar, inclusive, mais um exemplo disso nesse vídeo. Tá? Mas essas matrizes, esses blocos que aparecem aqui, que são chamados blocos de Jordan, né? São muito próximos, ou mais próximo que possível, de uma matriz diagonal. Na verdade, esses blocos vão ter autovalores, o mesmo autovalor, cada bloco desse, veja, esse bloco aqui, né, depende de dois parâmetros, ele depende do parâmetro lambda e depende do parâmetro t, né. O parâmetro lambda, né, vai ser a entrada, vai ser o autovalor que aparece na diagonal desse bloco, né, e o parâmetro t é o tamanho desse bloco, né, esse bloco aqui é um bloco t por t, tá. Então, esse é o enunciado da forma canônica de Jordan, é que, por exemplo, sobre um corpo algebricamente fechado, por exemplo, sobre C, né, toda transformação linear pode ser colocada nessa forma. Okay? Nosso objetivo nesse vídeo é demonstrar esse fato. Tá? E para demonstrar esse fato, uma coisa fundamental que a gente vai fazer é mostrar a existência do que a gente chama de base de Jordan. Né? Demonstrar a existência da base de Jordan, né? A base no qual a transformação está nessa forma, é o nosso objetivo. Na verdade, a gente vai mostrar também como encontrar depois essa base. Tá? E como essa demonstração ela é um pouquinho envolvente, né, a gente vai começar estudando um caso particular extremamente importante. Na verdade, esse caso particular é onde está toda a dificuldade, que é o caso dos operadores nilpotentes. Tá? Então, começamos com o que é um operador nilpotente. Um operador nilpotente, um operador linear T de V em V, vai ser dito nilpotente se uma potência desse operador for o operador nulo. Tá? Então, T elevado a K é igual ao operador nulo para algum K pertencente a N. Né? Então, a quarta potência do operador é o operador nulo, a quinta potência do operador é o operador nulo. Né? Esse K vai depender do operador que eu estou considerando, mas o fato de existir um K onde isso acontece garante que o operador é nilpotente. Ele vai ser chamado de nilpotente se ele for da forma identidade mais n, onde n é nilpotente. Tá? Do mesmo modo, né, nós podemos dizer que uma matriz é nilpotente, ou uma matriz é onipotente, né, se a potência dela for zero e se ela for da forma identidade mais uma certa potência. Ok. Por que os operadores nilpotentes são interessantes para a gente? Né? Então, para a gente entender por que nós precisamos estudar os operadores nilpotentes, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem simplesinho, de uma transformação linear que não é diagonalizável, tá? Que é a matriz do tipo 0, 0, 0, 1, ok? Então, o fato dessa matriz não ser diagonalizável, na verdade, vai indicar para a gente que ela já está. Talvez essa forma que eu dei para vocês já seja a melhor forma possível dela. Ela já tem 3 zeros, eu não consigo diagonalizar ela. Então,
essa forma que eu estou dando da matriz já é a melhor forma possível dela. Na verdade, ela está numa das formas possíveis da forma de Jordan. Né? Ela está com um acima da diagonal principal, não um abaixo da diagonal principal, mas as duas coisas são equivalentes. Tá? Então, a primeira coisa que eu observo é que essa matriz, né, essa matriz aí, é uma matriz nilpotente, né, o quadrado dela dá zero, é facinho de ver isso, pega ela, multiplica por ela e vai dar o operador nulo. Tá? Também é fácil de calcular o polinômio característico dela, né? Eu pego essa matriz e calculo menos lambda i e calculo o determinante disso, vai ter lambda aqui e lambda aqui, né? Então, o determinante dela vai ser lambda ao quadrado. Então, o polinômio característico dela é da forma lambda ao quadrado, tá? E lambda ao quadrado se fatora sobre qualquer corpo que eu estiver imaginando, né? Ele é produto de lambda vezes lambda em qualquer corpo. Então, tá? E nós sabemos, então, que as raízes do polinômio característico são lambda igual a zero, então os autovalores só podem ser lambda igual a zero. Tá? Bom, aí nós podemos buscar os autovetores associados a esse autovalor, né? Resolvendo quando que eu tenho que A vezes um vetor dá zero, né? E é fácil de ver que você vai ter apenas um autovetor, né, a menos de combinação linear, né, o espaço associado vai ter dimensão 1, e dessa forma nós temos que a multiplicidade algébrica, que é 2, e a multiplicidade geométrica, que é 1, são diferentes. Tá? Então, ele não é diagonalizável. Tá? Mas a gente pode até pensar, o que aconteceria se ela fosse diagonalizável? Se ela fosse diagonalizável, a matriz que seria diagonal, associada a ela, teria nas entradas os autovalores, então ela seria a matriz nula. Tá? Então, se ela fosse diagonalizável, ela seria equivalente à matriz nula, mas a única matriz equivalente à matriz nula é a matriz nula. Tá? Então ela não pode ser diagonalizável. Ok? Independente do corpo que eu estou. Tá? Esse exemplo pode ser generalizado. Esse exemplo, aí, na verdade, é o exemplo que a gente vai estudar boa parte desse vídeo, são operadores com esse tipo de cara. Né? Bom, então, de modo geral, os operadores nilpotentes não podem ser diagonalizados. Né? Eles só podem ser diagonalizados se forem um operador nulo, porque aí os autovalores vão ser todos zero. Tá? É importante observar que para um operador nilpotente, o polinômio característico é da forma menos 1 elevado a n lambda n. Né? E assim, o único autovalor possível para um operador nilpotente é o autovalor zero. E o autoespaço associado a ele é o kernel de T. Então, ele só é diagonalizável se o kernel de T for V, ou seja, se o operador for o operador nulo. Tá? Usando o teorema de Schur, né, o teorema de Schur me diz que, como esse polinômio aqui fatora, né, eu posso colocar esse operador na forma triangular superior. Para o caso nilpotente, os elementos que aparecem na diagonal vão ter que ser todos zero. Tá? É facinho de provar isso aí também, porque os autovalores essencialmente são todos zero. Tá? Então, um operador nilpotente, existe uma base no qual ele é triangular estritamente superior. Tá? Essa é a primeira caracterização dos operadores nilpotentes usando o teorema de Schur. Ok. Então, antes da gente provar a forma canônica de Jordan, eu vou falar um pouquinho mais sobre os operadores nilpotentes. Na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre uma decomposição chamada decomposição de Fitting, que me permite decompor qualquer transformação linear numa soma direta de nilpotente e de isomorfismo. Ok, então para isso, né, a gente vai usar uma ideia que a gente viu lá atrás, que são as ideias de cadeias descendentes e cadeias ascendentes de espaços vetoriais, né, as bandeiras. Tá? Então, dado T de V em V, um operador linear num espaço vetorial finito dimensional, tá? E aqui é importante, todo esse vídeo que eu vou daqui para frente, nós vamos estar lidando com operadores lineares finito dimensional, ok? E nós vamos definir um conjunto de kernels e um conjunto de imagens chamados de KI e RI. KI é o kernel de T elevado a I, né? Então, K1 é o kernel de T, K2 é o kernel de T quadrado, K3 é o kernel de T ao cubo, e RI é a imagem de T elevado a I. Então, R1 é a imagem de T, R2 é a imagem de T quadrado e assim por diante. Ok? Esses espaços KI e RI, né, formam duas cadeias de
de espaços vetoriais, né? Os kernels aumentam quando eu calculo potências maiores, né? Se algo está no kernel de t elevado a i, ele está no kernel de t elevado a i mais 1. Então o kernel só aumenta, o que significa, pelo teorema do núcleo imagem, que a imagem só diminui. Então nós temos duas cadeias ascendentes aqui. Os kernels têm duas cadeias de espaços vetoriais aqui. A cadeia do kernel é uma cadeia ascendente, ela aumenta, enquanto a cadeia da imagem é uma cadeia que diminui. Tá? Nós vimos, quando nós estudamos bandeiras, né, a condição de cadeia ascendente e a condição de cadeia descendente em espaços vetoriais de dimensão finita significa, e vão implicar para a gente, que essas cadeias se estabilizam. Tá? Então, a partir de um certo ponto, KI vai ter que ser igual a KI mais 1, RI vai ter que ser igual a RI mais 1. Tá? Então, na verdade, vão existir dois inteiros, né, R e S, onde KR vai ser igual a KR mais 1 e RS vai ser igual a RS mais 1. Tá? Usando o teorema do núcleo imagem, né, quando o kernel se estabilizar, a imagem também vai ter que se estabilizar. Então, essas duas cadeias, na verdade, vão se estabilizar no mesmo lugar. Tá? Então, vai existir, na verdade, só um R, tá? Onde KR é igual a KR mais 1, e R, subíndice R, vai ser igual a R, R mais 1. Tá? Então, essas duas cadeias vão se estabilizar num único lugar. Ok, como essas duas cadeias se estabilizam, a gente vai dar um nome para o lugar onde elas se estabilizam. O lugar onde a imagem se estabiliza vai ser chamado de imagem estável. É a imagem que não altera quando eu tomo potências maiores. E o núcleo estável é onde o núcleo se estabiliza quando eu tomo potências maiores. Tá? No caso de operadores nilpotentes, o núcleo estável é todo o espaço vetorial. Ok? Tá? Então, a gente vai definir R infinito como a interseção de igual a 1 até infinito de todos os RIs. Né? Essa interseção aqui vai pegar o menor subespaço aqui, que vai ser o RR, e depois disso ele não vai continuar diminuindo, porque a partir daí vai dar sempre igual. Tá? Então, a imagem estável vai ser RR, e o kernel estável, o núcleo estável, vai ser a união de todos os kernels. Né? Eu posso tomar união e vai ser subespaço vetorial, porque é uma cadeia encaixante de subespaços. Então, essa união aí vai dar o maior de todos eles, que vai ser o KR, e depois disso ele para de crescer. Isso aqui é o que a gente vai chamar de núcleo estável. Ok? Bem, de posse desses conceitos, a gente pode, então, enunciar a decomposição de Fichte. A decomposição de Fichte me diz que se eu tenho um espaço vetorial de dimensão finita, um operador linear nesse espaço, eu consigo decompor o meu espaço vetorial em soma direta de um espaço R mais um espaço K, onde esses dois subespaços têm variantes. Quando eu restringo o meu operador a K, eu tenho um operador nilpotente. Quando eu restringo o meu operador a R, eu tenho um operador linear bijetivo, ou seja, eu tenho um isomorfismo de R em R. Tá? Dessa forma, né, na verdade, o que nós provamos é que nós conseguimos decompor a transformação linear como uma soma direta de transformações lineares da forma T de R, soma direta com T restrito a K. Ok? Então, essa decomposição aqui é a decomposição de Fichte. Tá? Onde esse operador aqui é um operador nilpotente e a outra restrição é um isomorfismo. Ok? Beleza. Então, vamos fazer a demonstração desse fato. A notação que eu estou usando já me indica, na verdade, quem vai ser a minha escolha de R e de K. Né? R vai ser R infinito, vai ser a imagem estável, e K vai ser o kernel estável, o núcleo estável. Ok? Então a gente vai escolher isso daqui, e com essa escolha de imagem estável e núcleo estável, a gente vai provar que T restrita a esse subespaço tem as propriedades que a gente gostaria. Tá? Primeira coisa que a gente observa é que T é nilpotente em K infinito. Isso é óbvio, porque em K infinito, né, tá exatamente o kernel para algum R do operador, e a gente viu que para o R certo, onde a cadeia se estabiliza, K infinito, na verdade, é o kernel de T elevado a R. Né? Então, tá, nesse lugar é nilpotente, não há problema nenhum. Tá? Também é fácil de ver que T é invertível em R infinito. A primeira observação que a gente faz é que a imagem de R infinito é igual à imagem de R infinito. Né?
o que vai implicar para a gente, tá? Isso aqui é por causa das condições de cadeia, o que implica para a gente que ele é invertível, né? Se a imagem, se T de R infinito é R infinito, né? Ele é sobrejetor, como a dimensão dos espaços é iguais, ele é um isomorfismo, tá? Isso daqui nos implica que T é invertível em R infinito, tá? A gente também sabe que T restrito a K infinito é nilpotente, então uma das primeiras observações, uma das primeiras afirmações do termo da decomposição de Fichte, que T restrito a R é isomorfismo e T restrito a K é nilpotente, é direto pela escolha dos espaços. Tá? Então o que a gente tem que provar agora é que o espaço vetorial, na verdade, ele é soma direta de K infinito a R infinito. A primeira observação que eu faço para vocês é que K infinito e R infinito só tem como interseção o vetor nulo. Né? Isso também é bastante direto, né? Porque um vetor que está em R infinito nunca é levado no zero, e um vetor que está em K infinito tem que ser levado no zero. Né? Um vetor em R infinito que é levado no zero é só o zero. Né? Todos os outros não são mapeados no zero porque é um isomorfismo. Tá? Então, tudo que a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa mostrar, né, para mostrar que isso aí é uma soma direta, é mostrar que a gente consegue escrever qualquer vetor de V como uma soma de um vetor de K e um vetor de R. A gente precisa conseguir decompor os vetores em V como soma de K mais R, com K pertencente ao núcleo estável e R pertencente à imagem estável. Ok? Como eu falei para vocês, né, existe um índice onde o kernel estável é o kernel de T elevado a R, e para esse mesmo índice, R infinito, na verdade, é a imagem T elevado a R de V. Tá? Então a gente pode assumir, sem perda de generalidade nenhuma, que esse é o primeiro índice onde isso aqui acontece. Ok? Não precisa ser o primeiro, mas vou assumir que é o primeiro. Tá? Uma observação importante a partir daí, né, é que qualquer coisa maior do que R, a imagem não altera. Em particular, imagem de T elevado a 2 elevado a R, né, a potência 2 elevado a R do operador T, tem a mesma imagem que T elevado a R, né, porque a gente já está no lugar onde a cadeia estabilizou. Tá? Então, dessa forma aqui, né, para cada vetor V, T elevado a R de V vai ter que ser igual a um T elevado a 2R de um certo W. Né? Vai ter que existir um W de modo que isso aqui acontece, porque essas duas imagens aí são iguais. E aí o que a gente vai considerar é R menos T elevado a R de W. A gente vai chamar isso aqui de K. Então essa aqui vai ser a minha escolha para o K, e dessa forma a minha escolha para o R vai ser T elevado a R de W. Então essa vai ser a minha escolha da decomposição, e eu vou mostrar para vocês que essa escolha da decomposição de K e de R funciona. Para isso, eu vou calcular T elevado a R de K. E quando eu calculo T elevado a R de K, que é a mesma coisa que T elevado a R de V menos T elevado a R de W, isso aqui vai dar T elevado a R de V menos T elevado a 2R de W. Mas essa coisa aqui foi escolhida de modo que isso aqui desse zero. Tá? Então, T elevado a R disso daqui pertence a K infinito. Ok? E T elevado a R de W, por definição, né, pertence a R infinito. Então, nós conseguimos mostrar a decomposição que a gente queria, né? Uma soma de uma coisa no núcleo estável e mesma coisa na imagem estável. Tá? Então, o que falta agora é mostrar a unicidade dessa decomposição para mostrar que a soma é direta. Então, vamos supor que eu conseguisse decompor o meu espaço da forma A mais B. Né? V, eu consigo escrever V como soma direta de A mais B, onde o T é nilpotente em A e invertível em B. Eu estou supondo que eu conseguisse decompor ele de formas diferentes, onde ele fosse nilpotente no certo conjunto e invertível no segundo. Ok? Bom, então a primeira coisa que a gente observa é que, como T é nilpotente em A, né, A está contido no kernel de T elevado a K, para algum inteiro K. Tá? Então, dessa forma, o A está contido dentro do K infinito. Tá? Porque o K infinito foi feito para ser o lugar onde o operador é nilpotente. Não, entende? Não tem muito como fugir disso daí. Dessa maneira, o B, tá? Onde
você tem que, no B, ele é invertível, né? Então, você vai ter um operador de B em B, e B vai ser a imagem desse operador. Isso aí significa que B pertence à imagem de T elevado a K, para qualquer K. E dessa forma, eu teria que o B está contido em R infinito. E agora acabou. Né? Porque eu tenho esse espaço contido dentro desse, esse contido dentro desse. E a soma da dimensão desses dois dá exatamente V, porque V é soma de K infinito mais R infinito. Então, o modo desses dois espaços aqui somar V também, como a dimensão aqui é só quando a dimensão desse é igual à dimensão desse e a dimensão desse é igual a desse daqui. Mas um subespaço de dimensão igual a do espaço é todo o espaço. Tá? E dessa forma eu tenho que A é K infinito e B é R infinito. E a gente achou uma decomposição muito bonitinha para todo operador linear. Né? Todo operador linear pode ser visto como um lugar, uma parte onde ele é nilpotente e uma parte onde ele é isomorfismo. Ok, então esse resultado do teorema de Fitting eu não vou usar ele para provar o teorema de Jordan, apesar que dá para usar um pedaço dele para provar, para simplificar um argumento da parte de Jordan. Talvez eu coloque isso para vocês como um exercício bem legal. Mas agora eu vou começar realmente a falar das coisas que eu preciso para poder provar o teorema de Jordan. E a primeira coisa que a gente precisa ver é que a primeira coisa que eu preciso definir para vocês é um índice de nilpotência. Né? Os operadores nilpotentes diferem porque alguns são do tipo t ao quadrado igual a zero, outros são do tipo t ao cubo igual a zero, e assim por diante. Essa primeira potência para o qual o operador se torna um operador nulo vai ser chamado de índice de nilpotência, vai ser denotado por grau de t. Né? Eu vou usar essa notação para dizer o índice de potência, também chamado de grau de nilpotência. Tá? E é o primeiro expoente, o menor expoente, de modo que o operador se anula. Tá? Ok? Bom, para poder estudar os operadores nilpotentes, o que a gente vai usar, na verdade, é construir bases adaptadas à nilpotência. Tá? E para isso, o seguinte lema é fundamental. Ele é um lema técnico extremamente importante. Tá? E ele me diz o seguinte: imagina que eu tenho um vetor tal que t elevado a m menos 1 desse vetor seja diferente de zero, mas t elevado a m desse vetor seja zero. Okay? Então, esse vetor não morre na iteração m menos 1, mas ele morre na emésima iteração. Ele é levado no kernel na emésima iteração. Tá? Então, como consequência disso daqui, a gente vai ter que os vetores v, t de v até t elevado a m menos 1 de v, isso daqui, esse conjunto aqui, vai ser um conjunto linearmente independente. Ok? Tá? A demonstração é bem direta do fato de você usando essa condição aqui, e ela vai ser deixada como exercício, é um exercício extremamente importante, eu peço para que vocês façam ele. Ele vai ajudar vocês a entenderem claramente a natureza dos operadores nilpotentes. Eu quero só mostrar o que isso aqui nos dá de verdade, que é uma coisa muito, tá? Quando eu olho para esse conjunto aí, o operador, nesse conjunto aqui, faz uma coisa muito bonitinha. Ele pega o V, ele leva no T de V, aí o T de V é elevado no T ao quadrado de V, e assim por diante, até o T elevado a M menos 1 de V, e essa coisa aqui vai ser levada no zero. Tá? Então, o que esse operador vai fazer nesse conjunto é mapear esse vetor nesse daqui, mapear esse vetor nesse daqui, e assim por diante, até esse daqui ser levado no zero. Então, nesse conjunto linearmente independente aqui, né, a ação de T é muito bonitinha. Ela é um shift. Né, ela vai levando o E1 no E2, o E2 no E3, o E3 no E4 e assim por diante. Ok? Beleza. Tá. E o fato dela agir nessa base dessa maneira
na verdade, isso daqui é o ingrediente central da forma canônica de Jordan. Aqueles uns embaixo representam exatamente esse tipo de ação de levar um vetor no outro, levar no outro, levar no outro, levar no outro, levar no zero. Okay? A gente vai ver isso agora. Bem, esse tipo de fenômeno é chamado de fenômeno cíclico, tá? E a gente vai dizer que uma transformação linear é cíclica quando você tiver um vetor de modo que v, t de v, t elevado a n menos 1 de v é uma base de v, tá? Veja que o que a gente provou é que aquele conjunto lá é linearmente independente. Quando aquele conjunto lá for uma base, nós vamos falar que a transformação é cíclica. E nesse caso, a descrição da ação dela no espaço vetorial é completamente fácil de entender. Existe um vetor que é levado no outro, 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 que é levado no zero. Tá? Quando isso acontecer, nós vamos dizer que esse vetor é chamado de vetor cíclico e o espaço é chamado de cíclico ou t-cíclico. Tá? E quando você tem um vetor cíclico, o conjunto v, t de v, tn menos 1 de v vai ser chamado de base cíclica. Né? Só estou introduzindo notação. Quando você tem esse fenômeno que v, t de v até t elevado a n menos 1 de v é uma base cíclica. Tá? Os operadores nilpotentes que admitem bases cíclicas são os mais fáceis, tá? De serem entendidos, e eles têm uma descrição muito bonitinha, dado por essa proposição. Eu não precisaria dessa proposição para provar o teorema de Jordan, tudo bem? Esse aqui é um dos casos do teorema de Jordan que eu estou fazendo separadamente com vocês, porque eu quero criar intuições antes da gente provar o teorema, tudo bem? Então, não era necessário, do ponto de vista formal, eu fazer esse fato separado. Mas eu acho que ele contribui para a gente entender a natureza dos operadores nilpotentes. Bom, então o que ele me disse? Que se eu tenho um operador linear no espaço vetorial de dimensão finita com índice de nilpotência igual à dimensão, então, se eu estou num espaço de dimensão 4 e eu tenho índice de nilpotência 4, então esse operador é cíclico. Ou seja, existe uma base do tipo v, t de v, t ao cubo de v, t à quarta de v, para o caso 4. Ok? A demonstração desse fato é uma linha a partir daquele lema, que eu falei para vocês, aquele lema é fundamental. E basta a gente observar que se o índice de nilpotência do espaço é n, então t elevado a n menos 1 de v é diferente de zero. Então, por aquele lema, né, o conjunto v, t de v até t elevado, um sprint aqui, elevado a n menos 1 de v, esse conjunto é linearmente independente, e como esse conjunto aqui tem n elementos, um conjunto linearmente com n elementos num espaço vetorial de dimensão n é base. Ok? Mas eu quero ilustrar esse fato aqui, o que ele significa para um operador. Ok? Então a gente vai ver o que isso daqui nos dá para um operador. Então, antes da gente provar o teorema de Jordan, como eu disse para vocês, o que eu estou fazendo é ilustrar ideias do teorema de Jordan antes de demonstrar o teorema de Jordan. Então eu vou pegar um operador aqui, esse operador é dado por essa matriz horrível, menos 2, 6, menos 5, 6, bababá. E esse operador tem índice de nilpotência 4. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você calcula a quarta, me dá o operador nulo. É facinho de fazer isso daí. Calcula a potência quadrada, o cubo e a quarta, você vê que dá zero. Tá? Eu usei um software para fazer isso. Tá? Odeio fazer conta na mão, mas eu já fiz álgebra linear, eu já sei fazer as contas na mão, eu posso fazer com software. Vocês podem fazer na mão para se divertirem também. Tá? Então esse operador aqui é um operador com índice de nilpotência 4. Então, pelo que a gente acabou de provar, existe uma base cíclica para ele. Tá? Para achar uma base cíclica, eu preciso achar um vetor que não pertence ao kernel de t ao cubo, que só pertence ao kernel de t à quarta. E esse vetor é o vetor E1, né? Que é o vetor 1, 0, 0, 0. Basta você ver que esse vetor não está no kernel de t ao cubo. Como que eu faço isso? Calculo t ao cubo, calculo nesse vetor e vejo que dá diferente de zero. Ok? Conta mesmo, conta simples. Tá? Bom, como esse vetor
não pertence ao kernel de t ao cubo, né? Ele não, t ao cubo dele dá diferente de zero. A gente sabe que os vetores E1, t de E1, t ao quadrado de E1 e t ao cubo de E1 formam uma base do espaço vetorial, né? Pelo que nós acabamos de provar pela proposição. Então isso aqui vai ser uma base. Eu descrevi a base para vocês, né? Então eu pego o E1, calculo o t dele, vai dar isso aqui, calculo o t dele, vai dar isso aqui, calculo o t dele, vai dar isso aqui, tá? E o t disso aqui vai dar zero, tá? Então, veja o que acontece com esse operador nessa base, tá? Vou dar nome para os bois aqui, né? Então, vamos chamar isso aqui de E1, E2, E3 e E4, certo? Então, E4 é isso daqui, E3 é isso daqui, E2 é isso daqui. O que acontece, né? O que a gente... Por isso aqui ser uma base cíclica, né? O que a gente tem é que, quando eu calculo t de E1, isso aqui vai dar E2. Quando eu calculo t de E2, isso aqui vai dar E3. Quando eu calculo t de E3, isso aqui vai dar E4. E quando eu calculo t de E4, isso aqui dá zero. Okay? Então, para achar a matriz da transformação nessa base, basta pegar isso aqui e colocar como coluna. Então, na primeira vai dar 0, 1, 0, 0. Na segunda vai dar 0, 0, 1, 0. Na terceira vai dar 0, 0, 0. Só tem um E4 que vai dar 1 e 0 aqui. Olha, isso aqui é a forma de Jordan. Tá? Para um operador que os autovalores são zero. Então, isso aqui é uma forma de Jordan com lambda igual a zero. Então, os operadores nilpotentes exigem esses uns aqui, embaixo da diagonal. Tá? E esses uns aqui embaixo me dizem que os operadores nessa base são cíclicos. Né? Pelo menos nesse espacinho que eu estou olhando, ele vai ser cíclico. Ok? Então, acho que a gente agora tem uma série de intuições. Mas eu quero falar um pouquinho diferente se eu escolhesse uma ordem um pouquinho diferente dessa base, tá? Em vez de eu colocar a base do jeito E1, t de E1, t ao quadrado de E1, eu colocasse ela na ordem inversa. Então eu colocasse primeiro o t ao cubo de E1, t ao quadrado de E1, t de E1 e E1, né? Que são os vetores na ordem contrária, tá? Então, nesse caso aqui, vou chamar esses vetores aqui por um nome, né? Vou chamar esses vetores aqui de F1, F2, F3 e F4, né? Só para a gente ter um nome. O que acontece quando eu calculo T de F1? T de F1, nesse caso, aqui é elevado no zero. Tá? E quando eu calculo T de F2, né, T de F2 me dá o F1. Está me dando o anterior. Né? E o T de F3 é o F2 e o T do F4 é o F3. Tá? Então, na hora que eu escrevo isso aqui como uma matriz, eu também vou ter uma matriz que tem só uns elementos diferentes de zero, numa linha, só que não abaixo agora, mas acima. Tá? Então, eu vou ter aqui, né, uns, na linha imediatamente acima da linha diagonal. Tá? Isso aqui também é uma forma de Jordan, tem dois jeitos de escrever as formas de Jordan, dependendo do livro que você vai olhar. Alguns vão colocar os uns acima da diagonal, outros vão colocar abaixo da diagonal, e isso está ligado a você, que ordem você vai colocar na base cíclica. Ok? Então, só isso. Então, dependendo do livro que você for olhar, você vai achar essa diferença entre onde está os uns, isso está na diferença que você escolheu a base cíclica. Eu acho mais natural essa ordem aqui. E1, t de E1, t ao quadrado de E1, t ao cubo de E1. Tem gente que acha essa ordem mais natural. Tá? Só isso. Bom, nós então, na verdade, acabamos de entender completamente os operadores nilpotentes de índice igual à dimensão do espaço vetorial. Tá? Todos eles vão ser matrizes, vão existir uma base no qual eles vão ser matrizes com tudo zero, exceto a linha abaixo ou a linha acima, dependendo da sua escolha, diferentes de zero igual a 1. Tá? Só. Então nós conseguimos entender os operadores nilpotentes de índice igual ao espaço vetorial. O que acontece se esse índice for menor? Okay? O que vai acontecer é que, restringindo os subespaços, nós vamos poder usar esse resultado aqui. E esse fato é o teorema de Jordan.
Então, antes de eu provar o teorema da forma de Jordan para operadores nilpotentes, né, eu vou começar deixando mais claro o que significa ter uma base de Jordan, né, o que é a base de Jordan, porque na verdade o que a gente vai fazer não é exibir matrizes, né, ficar procurando matrizes, a gente vai na verdade mostrar a existência da base de Jordan, e ao ter a base de Jordan a gente vai ter aquela forma matricial. Tá? Então, lembrando, né, que para um operador nilpotente, né, a forma de Jordan é uma forma diagonal por blocos, onde esses blocos, né, agora, por ser nilpotente, eles têm diagonal 0 e uns abaixo da diagonal. Tá? No caso nilpotente, os elementos da diagonal são 0. E é isso que a gente vai usar para caracterizar as bases de Jordan para operadores nilpotentes. Depois eu vou caracterizar as bases de Jordan para operadores que não são nilpotentes. Tá? Então, T nilpotente. Então, o que é uma base de Jordan? Uma base de Jordan é um conjunto de vetores. Nesse caso aqui, eu indexei para vocês esses vetores por blocos, ok? Então, são vetores do tipo U1, U1, UK1, né? Então, isso aqui vai formar o primeiro bloco, depois eu vou ter um segundo bloco de vetores, depois eu vou ter um enésimo bloco de vetores, tá? E em cada um desses blocos aqui, né, eu vou ter que a transformação vai agir em cada um desses blocos como uma matriz com zeros na diagonal e 1 embaixo dela. Como a gente já viu isso em diversos exemplos, né? O fato dela ser 0 na diagonal e 1 embaixo dela significa que o primeiro vetor desse bloco elevado no segundo, que é elevado no terceiro e assim por diante. Então a gente pode caracterizar o fato disso aqui ser uma base de Jordan, dizendo que o primeiro vetor aqui é elevado no segundo e assim por diante. Tá? Então, T de o JM, né? O Jésimo vetor do bloco M é elevado no vetor J mais 1 desse daqui. Tá? E nós vamos interpretar nessa condição, né, que depois do último vetor aqui, né, a gente tem os últimos vetores de cada bloco desse, esses vetores são levados no zero. Ok? Então, quando aqui aparecer um índice que é maior do que o permitido, significa que ele foi levado no zero. Ok. Outro modo de descrever isso daí, um pouco mais concreto, né, é dizer que existem vetores U1 até o M, de modo que U1 é elevado em T de 1, que é elevado em TK1 de 1. Tá? Isso aqui vai ser o nosso primeiro bloco. O vetor U2 é elevado em T de U2, que é elevado em TK2 de U2. Esse vai ser o segundo bloco, assim por diante, até o M elevado em T de UM, que é elevado em TKM de UM, que é o nosso enésimo bloco. Tá? Então, provar o teorema de Jordan, pelo menos para operadores nilpotentes, é encontrar vetores 1 até o M, de modo que isso aqui acontece. Tá? E nessa base aqui, é óbvio que ela vai ser uma matriz diagonal com blocos com uns abaixo da diagonal, porque nesse lugar aqui, né, essa matriz nilpotente leva o 1 no 2, o 2 no 3, no 3 e tal, e vai estar exatamente com apenas uns abaixo do elemento da diagonal. Né? 1 abaixo do elemento da diagonal significa que o vetor iésimo é elevado no iésimo mais 1. Tá? Então, ok, então essa caracterização do que é uma base de Jordan permite a gente, então, agora tentar deixar claro a decomposição cíclica para operadores nilpotentes. Tá? Antes de fazer isso, vou chamar a atenção para vocês do ponto de vista diagramático, o que aquela base é. Aquela base lá, ela é da forma, né? Eu tenho um primeiro vetor que é elevado em T de 1, que é elevado em T ao quadrado de 1, que é elevado no zero. O 2 elevado em T de U2, que é elevado no zero. O M elevado, que é elevado no zero. Tá? Então, nós temos conjuntos de vetores que são cíclicos e que depois são levados no zero. Tá? Então, essa daqui é uma representação diagramática de uma base de Jordan. Bom, então, agora sim. O que eu vou provar para vocês é o cerne desse vídeo, é o cerne do teorema de Jordan, que é o teorema de Jordan para operadores nilpotentes, também conhecido como teorema da decomposição cíclica para operadores nilpotentes. Tá? Então eu estou aqui com
ter um operador nilpotente num espaço vetorial de dimensão finita. Eu não preciso de hipótese nenhuma sobre o corpo. Por que eu não preciso de hipótese nenhuma sobre o corpo? Porque para operadores nilpotentes, o polinômio característico é da forma -1 elevado ao lambda n, e esse polinômio característico se fatora, tem como alto valor o zero. Tá? Então, resolver o polinômio característico não é um problema, não é um empecilho aqui. Então, para operadores nilpotentes, eu não preciso de nenhuma hipótese sobre o corpo. Quando não for nilpotente, eu vou precisar de hipótese sobre o corpo. Tá? Então, lá na frente a gente vai ver isso daqui. Tá? Então, para todo operador nilpotente, nós vamos ter que existe uma base de Jordan. Esse é o grande resultado. O que significa isso? Significa que existe uma base no qual a matriz desse operador é uma matriz diagonal por blocos. Então ela é uma matriz diagonal por blocos. Então você vai ter vários bloquinhos na diagonal. E cada bloquinho desse daqui é um bloco de Jordan, mas é um bloco de Jordan específico. É o bloco de Jordan de tamanho AI com 0 na diagonal principal, por ser nilpotente. Tá? E até o bloquinho JK, que é um bloquinho de tamanho AK por AK, com 0 na diagonal e uns embaixo dela. Tá? É fácil, né, de ver que a soma de A1 mais AK tem que dar a dimensão de N, porque a matriz vai ter que ser uma matriz N por N, e o tamanho desses bloquinhos tem que somar o tamanho da matriz. Tá? Então, A1 mais AK, a soma do tamanho dos bloquinhos. A soma do tamanho dos bloquinhos vai dar a dimensão do espaço. Tá? E para caracterizar essa decomposição, né, que, na verdade a gente não quer só provar que existe uma base para isso, mas nós queremos achar um algoritmo para encontrar essa base. Para isso, ajuda a gente saber quantos bloquinhos de cada tipo eu posso ter. Eu posso ter bloquinhos repetidos, né? Posso ter bloquinhos de tamanho 2, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, por exemplo. Bom, então a gente também consegue caracterizar o número de blocos de Jordan de ordem I. Tá? Esse número de blocos de Jordan de ordem I vai ser dado pelo NI, que é o número desses bloquinhos, vão ser 2 vezes a dimensão do kernel de TI, menos a dimensão do kernel de TI menos 1, menos a dimensão do kernel de TI mais 1. Ok? Então nós também sabemos quantos bloquinhos existem, e nós vamos provar também que a forma de Jordan é única, a menos da permutação dos blocos. Né? Se eu trocar a ordem desses vetores aqui com esses vetores aqui, eu vou estar trocando os blocos de lugar. Tá? Eu não tenho como garantir, não tem nenhuma razão para escolher uma ordem dessas. Tá? Então isso daqui nos dá... Em que maneira isso aqui não é único? Isso aqui não é único a menos de eu ficar escolhendo a ordem dos vetores. Então, a menos de escolha dos vetores, essa ordem é única. Essa decomposição é única. A decomposição em blocos é única. Ok? Beleza, então vamos fazer a demonstração. Né? Nós temos 2 grandes técnicas para fazer essa demonstração. A gente poderia fazer sobre indução da imagem, como a gente fez no teorema de Schur, ou a gente poderia fazer um argumento de indução usando espaço quociente. Tá? Aqui eu vou fazer para vocês a indução usando a dimensão da imagem, mas eu vou passar para vocês também a mesma demonstração usando indução sobre espaço quociente. Essas são as 2 técnicas para provar esse fato fáceis. Tá? Beleza, então vamos lá. Então nós vamos fazer a indução sobre a dimensão do espaço vetorial. Então nós vamos supor que existe uma base de Jordan. Tá, o caso 1 é trivial, nem vou falar dele, para espaços de dimensões menores do que n-1. Tá? A gente quer provar agora para o caso de dimensão n. Tá? Como o meu operador T é nilpotente, né? Eu estou estudando o caso nilpotente, a gente sabe que a dimensão da imagem é menor que a dimensão do espaço todo. Por quê? Porque se a imagem fosse o espaço todo, o operador seria um isomorfismo e ele não pode ser nilpotente. Né? Ele vai dar sempre a mesma coisa. Bom, temos 2 casos a considerar. A imagem é só o vetor nulo. Bom, se a imagem é só o vetor nulo, quer dizer que o operador é o operador zero e acabou. Né? A forma de Jordan dele é a matriz nula. Nesse caso, o resultado é trivial. Então, um caso interessante para a gente é o caso onde a imagem de T não é nula, mas não é tudo. Bom, então se a imagem de T não é tudo, ela é um espaço vetorial
de dimensão menor. E se eu considero T indo da imagem de T para a imagem de T, né, dado que imagem de T restringindo o operador à imagem de T, o que eu vou ter? O que eu vou ter é que para esse lugar, né, para a imagem de T por T dimensão menor, por hipótese indutiva, eu vou ter que existe uma base de Jordan. Então vão existir vetores, o 1 até o K, que pertencem à imagem de T, de modo que o 1, T de 1 até TA1 menos 1 de 1, né? Isso aqui vai ser o meu primeiro bloco. Aí eu vou ter o K, T de UK até T, AK menos 1 de UK, vai ser meu késimo bloco. Tá? Então eu vou ter uma base de Jordan com essa cara específica aqui para T quando restrito à imagem de T. Ok? Então, tendo a base de Jordan para a imagem, o que nós queremos fazer é construir a base de Jordan para V. Para fazer isso, o que a gente vai fazer é puxar esses vetores de volta para V, considerando a imagem inversa desses vetores. Ou seja, eu vou considerar vetores VI pertencentes a V, tais que T de VI seja o I. Então são os vetores que são mapeados para a base. Isso existe porque os vetores UI estão na imagem. Ok? Então essa é a primeira escolha que a gente vai fazer. A segunda escolha que a gente vai fazer parte da observação, né, de que os últimos vetores que aparecem numa base de Jordan, né, esses vetores aqui, eles são todos mapeados no zero. Então todos esses vetores aí estão no kernel. Então os vetores da forma T, AI menos 1, UI, T, AK menos 1, UK, esses vetores aqui estão no kernel. Tá? E eles são LI porque eles fazem parte de uma base, como a gente viu agora há pouco. Bom, se eles são conjuntos LI dentro do kernel, eu posso estender eles para uma base do kernel, adicionando outros vetores, que eu vou chamar de W1 até WL. Né? Tendo esses ingredientes aqui, eu posso exibir para vocês quem vai ser a base de Jordan em V. Vão ser os vetores V1, eu estou começando com V1, T de V1, né, que é o 1, até T de A1, V1 aqui. Veja que esse índice aqui passou a ser A1 porque eu peguei um vetor anterior. Né? Aqui era T de A1 menos 1, né? Mas T de A1 menos 1 de 1, eu posso trocar o 1 por T de VJ, e aí o índice troca aqui para 1 a mais. Ok? Então esses vetores aqui, esse conjunto de vetores aqui, vão ser a base de Jordan que eu queria. Ok? Então o que eu fiz? Eu construí a base da imagem, puxei de volta. Pode ter alguns vetores que eu não tenha visto desse jeito, porque são os vetores que são levados para o kernel. Adicionei esses também. Ok? Essa é a intuição da coisa. Então o que a gente vai fazer agora? Provar que o que a gente acabou de dizer que é uma base, é uma base. A primeira coisa que eu vou provar é que é LI. Tá? Bom, como que eu provo que é linearmente independente? Eu provo que é linearmente independente supondo uma combinação linear não trivial desses vetores que dão zero. Então eu vou supor que existe uma combinação linear não trivial daqueles vetores que dão zero. Tá? Observando que eu preciso de dois índices aqui, porque meus vetores estão organizados em blocos. Né? Então eu preciso de um índice para o bloco e um índice para percorrer os vetores dentro do bloco. Né? Então, eu vou ter uma combinação do tipo somatório de I igual a 1 até M, de J igual a 1 até AI, de AIJ, TJ, VI, mais uma combinação dos vetores WK, que também vão estar lá, vão dando zero. Ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar T a tudo isso aqui. Tá? Então, quando eu aplicar T a tudo isso aqui, a primeira observação que eu faço é que esses vetores aqui morrem, né? Porque W estão no kernel. Tá, também morrem os vetores de índice maior, porque eles já estão na beira de morrer. Né? Eles são os vetores que na próxima iterada são levados para o zero. Tá? Então o somatório aqui que ia até a J vai agora até AI menos 1. E aqui vai ficar AIJ, TJ mais 1 de VI. Só que TJ mais 1 de VI é a mesma coisa que TJ de UI.
Tá? Então o que eu acabei de obter foi uma combinação não... Eu teria que ter uma combinação linear não trivial dos vetores da forma TJ de UI dando zero. Mas esses vetores são exatamente a base da imagem. Por isso que eu apliquei T. Ao aplicar T, eu fui para a imagem. Estando na imagem, eu sei que esses vetores que estavam lá eram vetores que eram linearmente independentes, porque eu escolhi ele para ser uma base. Bom, então eu com isso vou ter que esses coeficientes aqui, esses coeficientes aqui, né, são todos zero. Então agora só falta olhar para os vetores que não estão na imagem, que são os vetores da forma TA1V1 até TAKVK e os vetores W1 até WL. Mas esses vetores eu escolhi como sendo uma base do kernel. Então eles também são linearmente independentes. Né? Então aqueles coeficientes também são zero. Ok? Bom, acabamos de mostrar que pelo menos aquele conjunto de vetores que a gente construiu é linearmente independente. Agora eu tenho que provar que gera. Tá? Em vez de provar que gera, eu vou mostrar que a dimensão está correta, que a dimensão do que eu escolhi dá exatamente n. Tá? Bom. A gente sabe, né, contando esses vetores que estão aqui, né, eu tenho vetores V1 até VK, W1 até WL, né, esses vetores aqui são uma base do kernel, então eu tenho que a dimensão do kernel é K mais L. Ok? E eu sei, contando os vetores que estão na imagem, que a dimensão da imagem, né, eu vou ter no primeiro bloco A1 vetores, no 40º bloco AK vetores, né? Aqui eu tenho A1 vetores, aqui eu tenho AK vetores, que a dimensão da imagem é da forma A1 mais AK. Ok? Porque eu construí essas duas bases. Então, dessa forma, pelo teorema do núcleo-imagem, a dimensão de T é A1 mais 1 mais AK mais 1 mais L. Aqui eu tenho exatamente K. Eu escrevi o K como 1 mais 1 mais 1 K vezes. Acabou. Né? Porque isso daqui é exatamente o número de vetores que eu tenho nesse conjunto que eu já sei que é linearmente independente. Então esse conjunto de vetores aí, linearmente independentes, tem exatamente o número de vetores que precisava para ser base. Um conjunto de vetores linearmente independentes que tem o mesmo número de vetores que uma base é uma base. Então nós construímos uma base de V no qual a transformação linear está na forma normal de Jordan. Ok? Ok, então vamos ver o que a gente acabou de fazer do ponto de vista diagramático, né? Então a gente partiu desse conjunto que está em vermelho aqui, né? Que está aqui em vermelho, tá? E esse conjunto que está aqui em vermelho, né? Isso aqui a gente partiu por hipótese indutiva, construindo isso aqui como uma base da imagem de T, certo? E aí o que nós fizemos, né? Nós encontramos vetores em V, né? De modo que V1 era elevado em T de V1, V2 era elevado em T de V2 e assim por diante, e acrescentamos esses novos vetores aqui ao nosso conjunto, tá? Mas isso não bastava ainda, certo? Por quê? Porque apesar de esse conjunto que está aqui na última linha, né? Esse que eu estou grifando agora aqui, né? Serem vetores do kernel, né? Eles não geravam necessariamente todo o kernel, né? E aí a gente precisou adicionar esses vetores aqui que também estavam no kernel de T. Então, foi através desse processo aqui que nós construímos a nossa base de Jordan para ver, né? Nós partimos da base da imagem, acrescentamos vetores que eram mapeados nessa imagem e depois nós completamos, né, a linha aqui de baixo, a primeira linha aqui, que era o kernel, nós completamos ela adicionando os vetores que faltavam para ter uma base do kernel, ok? Tá? Vou fazer mais uma observação importante aqui, né, que é o que é, né?
que acontece se eu olhar para a última linha desse diagrama, né? Essa última linha do diagrama aqui, né? Esses vetores aqui são uma base do kernel, né? O que aconteceria se eu fizesse uma fatia mais alta, né? E pegasse, por exemplo, as últimas calinhas aqui, né? Ok? Se eu fizesse isso daí, né? O que eu teria é que esses vetores aqui não necessariamente estão no kernel, né? Imagina um vetor que está na segunda linha aqui em cima, né? Ele não é elevado no zero, mas ele é elevado num vetor que é elevado no zero. Então ele está no kernel de t ao quadrado, né? A segunda linha de baixo para cima são os vetores que estão no kernel de t ao quadrado. Se eu pegar o conjunto de todos os vetores até a késima linha, eu tenho uma descrição muito interessante do que são isso daqui, né? Os vetores até a késima linha, eles fazem parte do kernel de t elevado a k. Então, a gente consegue descrever o que acontece, né? Até a késima linha está no kernel de t elevado a k, na késima mais 1, kernel de t elevado a k mais 1 e assim por diante, ok? Bom, além de demonstrar a forma de Jordan, né? O que nós queremos fazer também é mostrar a sua unicidade, né? Para mostrar a unicidade, nós vamos mostrar que os números NIs, né, que são o número de blocos de cada forma, são bem definidos. Veja, então, primeira coisa que eu chamo a atenção para você, né, que o bloco de Jordan, né, o tipo do bloco do Jordan é caracterizado pela altura da coluna, né? Se você tem uma coluna de altura K, isso te dá um bloco de tamanho K, né? Então, os blocos são caracterizados pelas alturas das colunas aqui, ok? Bom, então o que nós queremos entender será que esse diagrama aí de alturas é bem definido ou ele depende da escolha da base? Tá? E o que a gente vai mostrar é que não, essas alturas não dependem da escolha da base, e a gente vai fazer isso caracterizando essas alturas, ok? Beleza, tá? Então, como eu observei com vocês, né, os vetores nas últimas k linhas correspondem a uma base do kernel de t elevado a k. Dessa maneira, o número de vetores numa linha específica, né, pode ser descrito como kernel de t elevado a k menos o kernel de t elevado a k menos 1. Né? São kernel de t elevado a k me dão os vetores até a késima linha, menos os que estão nas linhas k menos 1 para baixo. Então, isso daqui me diz o número de vetores que estão na linha k. Tá? Mas eu não quero o número de vetores que estão na linha k, eu quero o número de colunas de altura k. Tá? Então eu preciso contar as colunas que têm altura exatamente k. Tá? Para isso, a gente vai olhar também para késima mais uma linha. Né? O número de vetores na linha késima mais 1 é isso daqui. E a diferença entre o número de vetores que eu tenho na linha k mais 1 e o número de vetores que eu tenho na linha k me dá o número de colunas de altura exatamente k. Tá? Então, o número de colunas de altura exatamente k vai ser dimensão do kernel de t elevado a k menos a dimensão do kernel de tk mais 1, menos a dimensão do kernel de tk mais 1, menos a dimensão do kernel de tk. Né? Simplificando isso daí, nós chegamos em duas dimensões do kernel de tk, menos a dimensão do kernel de tk menos 1, menos a dimensão do kernel de tk mais 1. Então, nós sabemos o número de colunas de altura exatamente k. E isso daí é o número de blocos de tamanho k na decomposição de Jordan. E esse número não depende da base, né? Esse número está relacionado diretamente com o operador, com o kernel das potências do operador. E isso é um invariante. Ok? Tá? Dessa forma, vou observar de novo, esses números não dependem da base específica, portanto a representação em bloco, né? As alturas da coluna são muito bem definidas. Eu posso estar trocando a ordem das colunas, mas a menos de eu trocar a ordem das colunas, eu tenho colunas sempre da mesma altura, de altura muito bem definida, e isso mostra pra gente que a representação em blocos de Jordan é
único, a menos da permutação dos blocos. Ok. Bom, então eu quero fazer um exemplo, primeiro exemplo com vocês, né? Eu tenho uma matriz aqui, né? E essa matriz aí, se você calcular as potências dela, você vai ver que essa é uma matriz nilpotente com índice de nilpotência 2, ok? Ok. Tá? Se você procurar olhar também, né, nós vamos ter que nós temos dois vetores que não estão no kernel de T e nós temos dois vetores que estão no kernel de T. Então, nós temos dois que já são mortos na primeira iteração e dois que não são mortos na primeira iteração. Tá? Então, isso daí me conta que eu tenho duas linhas de altura, né, com 2 pontos cada uma. Tá? E dessa forma, né, se eu olhar para esses dois vetores aqui, né, esse vetor vai ser mapeado no vetor que está no kernel, esse vetor vai ser mapeado nesse vetor que está no kernel. Tá? E dessa forma, quando eu for olhar para a matriz dessa transformação nessa base, eu vou ter uma matriz com dois blocos de Jordan de tamanho 2. Né? Esse vetor elevado nesse que é elevado no zero, me dá esse bloco aqui. Esse vetor elevado nesse que é elevado no zero, me dá esse bloco aqui. Ok? Bom, a pergunta agora é, mais ou menos não, né? A gente sabe calcular, usando aqueles invariantes ali, os diagramas de Jordan, e a partir daí encontrar a forma de Jordan de uma transformação linear. Né? A pergunta toda é como que eu faço para encontrar a matriz mudança de base, né? E para encontrar a matriz mudança de base, o que a gente faz bom, nesse caso específico aqui, né, nós temos tem dois jeitos de encontrar a matriz de mudança de base. Nesse caso específico que eu estou fazendo aqui com vocês, eu tenho a base de Jordan, né? Então, simplesmente é escrever esses vetores aqui em função dos vetores da base canônica, e eu tenho as matrizes de mudança de base, calculando sua inversa, eu tenho a matriz contrária. Em alguns outros exemplos, onde nós vamos calcular a forma de Jordan, só calculando aqueles números, o número de vetores em cada coluna, nós vamos poder encontrar a base de Jordan depois, tentando resolver o sistema matriz vezes uma matriz igual a sua forma de Jordan e resolvendo para encontrar essa matriz. Então tem duas técnicas aqui. Nesse caso específico aqui, nós encontramos realmente a base de Jordan. Então a matriz de mudança de base aqui vai ser dada colocando esses vetores aqui, né, como vetores colunas aqui. E para calcular a matriz de B para C, é só calcular a inversa dessa matriz aqui. Ok. Bom, como consequência de tudo isso, né, nós mostramos que essa matriz aqui é equivalente a essa matriz aqui, com a equivalência sendo dada por essas matrizes de mudança de base aqui. Tá? Como eu disse para vocês, né, esse operador tem uma representação diagramática muito bonitinha. Né? Eu tenho dois vetores aqui que estão no kernel de T ao quadrado, mas não estão no kernel, e dois vetores que estão diretamente no kernel, né, que são mapeados no zero. Então esse é mapeado no zero, esse é mapeado no zero, e esse é mapeado nesse que é mapeado no zero, e esse é mapeado nesse que é mapeado no zero. Tá? Ok. Bom, nós já temos a forma normal de Jordan, né, a decomposição cíclica para operadores nilpotentes, e agora a gente vai provar o teorema de Jordan mesmo para qualquer operador. Né? Beleza. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é a mesma coisa que eu tinha feito antes, dizer o que significa ter uma base de Jordan. Né? Lembra, né? Que agora a minha matriz tem um lambda na diagonal e um abaixo dela. Tá? E isso daí significa... Isso daqui significa que a matriz, né, vai ser dada por uma base de blocos. Então eu tenho um bloco aqui, eu tenho um bloco aqui, eu tenho um bloco aqui. Tá? Dentro de cada um desses blocos, né, os vetores são feitos... Acontece a seguinte coisa.
O vetor é elevado no múltiplo dele, que é o fato de eu ter a diagonal, e ele é somado ao vetor seguinte desse bloco aqui, que é o fato de eu ter um embaixo da diagonal. Né? Então, o fato de eu ter uma base de Jordan é a mesma coisa de eu ter um conjunto de vetores dividido em bloco, de modo que nesses blocos aqui, cada vetor é elevado no múltiplo dele próprio, mais um vetor seguinte nessa ordem aí, né? Onde a gente vai estar interpretando, né, que esse elemento aqui é zero se eu estiver passando do limite do bloco. Ok? Tá? Então, é muito similar com o caso nilpotente, só que agora aqui eu estou também tendo, né, no caso nilpotente, esse lambda aqui era zero, né? Agora, nesse caso que a gente está, isso aqui não é zero, né? E eu tenho esse elemento aqui que corresponde à diagonal. Ok. Bom, feito isso, então, vamos enunciar e demonstrar a forma normal de Jordan. Bom, imagina que eu tenho um operador num espaço vetorial de dimensão finita. Agora eu preciso de uma hipótese muito importante, que é que o polinômio característico do operador se fatora em fatores lineares. Né? Então eu preciso conseguir calcular autovalores. Tá? Isso é fundamental. Tá? Isso aqui, em particular, acontece se eu tiver num corpo algebricamente fechado. Então, sobre C, qualquer operador tem forma de Jordan. Mas sobre R, não. Tá? Não é qualquer transformação real que eu consigo colocar lá numa forma de Jordan desse jeito. A gente até pode colocar numa forma de Jordan chamada forma de Jordan real, mas ela é um pouco diferente disso. Tá? Bem, então, se eu tiver um corpo algebricamente fechado, ou se pelo menos o polinômio característico se fatorar, nós teremos que existe uma base de Jordan para isso daí. Tá? E, né, a matriz de Jordan é única a menos de permutação dos blocos, tudo bem? Então, a gente vai conseguir colocar ele numa forma de Jordan, e a menos de eu poder permutar os blocos de lugar, essa forma canônica é única, ok? Bom, nós já fizemos a parte mais difícil da demonstração, tá? A parte mais difícil da demonstração está no teorema da decomposição primária, ou seu corolário, né, que é o teorema da decomposição em altos espaços generalizados, e na forma de Jordan para operadores nilpotentes, né? Ou, se você quiser chamar, de decomposição cíclica para operadores nilpotentes. Bom, é só juntar esses dois ingredientes agora e a gente tem a demonstração da forma de Jordan. Bom, pelo teorema da decomposição em altos espaços generalizados, eu consigo, se o meu polinômio se fatora, né, escrever o meu V como soma direta de altos espaços generalizados, ok? Restrito a cada alto espaço generalizado, a operação T menos lambda I, né, onde eu estou restrito ao espaço lambda I, isso daqui vai ser nilpotente. Bom, então, se eu restringir o meu operador a cada alto espaço generalizado, eu vou ter um operador nilpotente. Para esse operador nilpotente, eu vou ter que existir uma base de Jordan, de modo que a matriz nessa base é uma matriz de Jordan dessa forma aqui. Né? Então, T menos lambda I na base B vai ser dessa forma aqui, né? Blocos de Jordan com zero. Aí eu posso passar o lambda I somando aqui, né? Então a diagonal que era zero passa a ser lambda I, e dessa forma eu tenho que, nessa base, o T vai ser um bloco de Jordan. Onde essa base é uma base de EJ infinito. Tá? Se eu considerar a base obtida fazendo a concatenação da base de cada alto espaço generalizado, nessa base eu vou ter que a matriz de T vai ser dada por blocos de Jordan, né? Porque em cada pedaço ela é um bloco de Jordan. E isso daqui termina a demonstração da existência da forma de Jordan. Tá? Falta a unicidade. Né? Agora nós temos um probleminha com a unicidade, né? Porque nós usamos dois ingredientes. Né? Nós usamos a decomposição em alto espaço generalizado
e nós usamos a forma de Jordan para operadores nilpotentes. Então a gente vai ter que juntar um pouquinho esses dois ingredientes e ver que na verdade, está tudo certo. Tá? Então, seja B uma base de Jordan para o operador T. Nessa base, os elementos diagonais da matriz são os autovalores. Então a gente vai fixar um autovalor e eu vou pegar todos os blocos que têm esse autovalor. E vou denotar o subespaço associado a esses blocos por J lambda. Tá? Para esse bloco aí, né, quando eu considero J lambda menos lambda, né, eu vou estar matando o elemento diagonal e eu vou estar obtendo uma matriz que é nilpotente. Tá? Então, para uma certa potência R disso daí, isso aí vai dar zero, o que significa que esse bloco J lambda está contido dentro do autoespaço generalizado associado a lambda. Como V é soma dos blocos de Jordan com autovalores lambda I, né, para todos os lambda I's, e ele é soma dos autoespaços generalizado por argumento de dimensão, né, a dimensão de V tem que ser a soma dos J, a dimensão de V tem que ser a dimensão dos autoespaços generalizados, e o J está contido dentro dos autoespaços generalizados. O único jeito disso acontecer é tendo que os autoespaços associados aos J's, associados aos blocos de alto valor lambda I, são os autoespaços generalizados associados a lambda I. Então, dessa forma, né, a soma das dimensões dos blocos de Jordan correspondentes a cada alto valor independe da escolha de Jordan. Tá? Agora, eu tenho que olhar o que acontece dentro desses espaços aí. Mas dentro desses espaços aí, né, dentro de cada autoespaço generalizado, o operador é nilpotente, nós temos unicidade a menos da permutação dos blocos. Então, acabou, a gente tem unicidade. Corolário é um caso importante, mas é um caso. Todo operador linear em um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo algebricamente fechado possui uma forma de Jordan. Né? Então, quando você está em um corpo algebricamente fechado, a forma de Jordan existe. Quando você não está em corpos algebricamente fechados, você precisa que o polinômio característico se fatore. Ok? Bom, era isso que eu queria falar nesse vídeo com vocês. No próximo vídeo eu vou dar exemplos de como a gente calcula a forma de Jordan.